Paz, pessoal. Hoje nós vamos comentar sobre a lei de Deus. Primeiro, é importante entender o que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Romanos, quando ele disse assim, que a lei é santa e o mandamento é justo e bom. Primeiro, por que a lei é santa? Porque a lei ela veio do coração de Deus. Sim, a lei ela veio de dentro de Deus. A Bíblia fala que antigamente, lá na época de Moisés, né, a época que eles construíram o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo ele era um templo móvel, né? Imagine assim, que a gente podia montar e desmontar ele. Então, o povo de Israel viajava pelos desertos e eles montavam e desmontavam aquele tabernáculo conforme a ordem de Deus. Uma nuvem os guiava e quando a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo. E quando a nuvem se movimentava, eles desmontavam aquele tabernáculo e seguiam aquela nuvem. Quem fazia esse trabalho eram especificamente os levitas. E havia eu não vou falar hoje sobre cada detalhe do tabernáculo e cada peça, tá? Mas hoje nós vamos centrar a nossa atenção em um ponto ali do tabernáculo, um local chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Nesse lugar santíssimo havia um objeto chamado Arca da Aliança, né? E era um objeto, era uma espécie de uma caixa de madeira revestida de ouro, né? Coberta de ouro por dentro e por fora. Em cima dessa caixa havia uma tampa de ouro puro, né? E em cima dessa tampa havia dois anjos, né? Dois querubins virados um para o outro, com as asas tocando um nas asas do outro e com a face virada para baixo, né? E ali naquela arca se manifestava a presença de Deus. A Bíblia diz assim que Deus se manifestava no meio desses dois querubins. Quando o sumo sacerdote entrava lá nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, uma vez no ano, Deus aparecia, Deus se manifestava ali com relâmpagos e trovões no meio daqueles querubins e conversava e falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote, né? E aquela arca simbolizava a glória de Deus e a presença de Deus. E onde que a lei ela se encaixa nisso? Né? A Bíblia diz assim que Deus ele deu a lei a Moisés. Né? Moisés, inicialmente, ele recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Né? E os 10 mandamentos eles foram escritos em duas tábuas de pedra. Essas duas tábuas de pedra mais tarde elas são pegas, né, colocadas dentro daquela arca, dentro da arca do testemunho. Perceba que ali é uma lição para nós, né? Aquela arca ela simbolizava a presença de Deus, né? E as duas tábuas estavam dentro da arca. O que significa? Significa que os 10 mandamentos estavam no interior da arca, assim como os 10 mandamentos eles estão no interior de Deus. Né? Os 10 mandamentos estavam no interior, faziam parte do interior da arca, né? Foram depositados ali. E assim é a santa lei de Deus, né? Ela faz parte do coração do Senhor. Né? Então tudo que Deus ele fala na sua lei, né, é porque isso está no coração do Senhor. Né? Deus não é hipócrita para pedir uma coisa ao homem e ele mesmo descumprir isso. Né? Para Deus não serve o ditado que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para Deus isso não serve. Né? Deus ele faz exatamente tudo aquilo que ele pede que seja feito. Né? E o próprio Deus fala assim, ó, sejam santos, porque eu sou santo. Né? Então, a lei, ela inicialmente ela estava, como tudo, né, estava no coração de Deus. Deus expressou isso a Moisés. Né? Nós temos mais de 600 ordenanças na lei de Deus. Né? As mais famosas, né, é o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, como eu já citei aqui. Deca, 10, e logo, palavra, né? As 10 palavras, o decálogo, os 10 mandamentos que Deus deu a ele. Nos 10 mandamentos, nós temos mandamentos clássicos como não fará para ti nenhuma imagem de escultura. Né? Então Deus ele não é idólatra. Né? Tem mandamentos como, olha, não cobice nada daquilo que é do seu próximo. Né? Então Deus não cobiça nada de ninguém, porque tudo é dele. Né?
Nós temos mandamentos como não roubarás, né? Então Deus ele não rouba, Deus não é um ladrão. Né? Então a lei ela expressa a santidade de Deus, a natureza santa de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, a lei é santa e o mandamento justo e bom. Por que, que a lei é santa e o mandamento é justo e bom? Porque Deus é santo, porque Deus é justo e porque Deus é bom. E quando Paulo ele fala que a lei é santa e o mandamento é justo e bom, nós percebemos que o problema não está na lei. Né? Algumas pessoas dizem que a lei ela é uma maldição. Algumas pessoas, às vezes eu vejo algumas pessoas falando por aí que a lei ela é uma maldição, que a lei é algo ruim, mas não são essas palavras de Paulo. Ele disse assim, olha, a lei é santa, o mandamento é justo e é bom. Então o problema não é a lei. Né? A lei ela foi dada aos homens para que os homens obedeçam à lei. O problema não está na lei, o problema está naqueles que não conseguem obedecer à lei. Né? A Bíblia diz assim na carta de Tiago, que ainda que a gente cumpra todas as ordenanças da lei, se a gente deixar de cumprir uma ordenança, a gente se faz culpado da lei inteira. Ele diz assim, não adianta nada você não adulterar, mas você matar. Ao contrário também é verdadeiro. Então você acaba se fazendo culpado da lei inteira. Como eu disse, são mais de 600 ordenanças. Será que nós conseguimos cumprir todas? Será que nós nunca falhamos em uma ordenança sequer? Lutero, ele disse assim, olha, um mandamento básico já condena todos os homens. Né? Porque Jesus disse assim, olha, eu vos dou um novo mandamento. Que mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Vamos pegar o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Eu acho que não. Né? Eu acho que muitas vezes nós colocamos Deus em segundo plano. Então todos nós ferimos esse mandamento. Então só esse mandamento já culpa toda a raça humana. E a Bíblia diz assim, no livro de Gálatas, que maldito seja aquele que não cumprir as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Então o problema, irmãos, não é a lei é santa, o mandamento é justo e bom. O problema é o homem que não consegue cumprir esses mandamentos. E por causa disso o homem se torna pecador. A Bíblia diz assim que a lei ela veio para expor os nossos pecados. Né? Eu também já vi algumas pessoas até bem intencionadas, mas com a doutrina incorreta, com a doutrina errada, dizendo que o homem ele pode ser justificado pela lei, quando na verdade Paulo fala aos Gálatas que pela lei nenhuma carne será justificada, mas que pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei ela não traz para mim a justificação, a lei ela traz para mim o convencimento do pecado. Imagine que você acorda pela manhã, você vai no espelho e eu acho que ninguém acorda muito bonito, né? Então você chega no espelho e você vê tudo aquilo que precisa ajustar no seu rosto. Né? Eu preciso tirar isso, preciso pentear isso, preciso fazer a minha barba. Então você percebe o que precisa ser ajustado, porque o espelho te mostra aquilo. Assim é a lei de Deus. Quando nós começamos a ler a lei do Senhor, a partir do livro do Êxodo, capítulo 20, nós percebemos ali um espelho santo, puro e límpido, que mostra para nós tudo aquilo que há de errado em nós. Tudo aquilo que nós estamos fazendo que não está conforme o coração de Deus. A própria lei de Deus, ela nos denuncia. A lei de Deus ela é um raio-x que mostra aonde estão as fraturas da nossa alma. A lei de Deus ela mostra as nossas enfermidades. Ela é uma tomografia que mostra os nossos tumores espirituais. Então ela mostra a lei de Deus. Então ela veio, na verdade, ela mostra o pecado do homem, perdão. Então ela veio, na verdade, para expor isso em nós. Paulo fala assim que o pecado ele ganhou força quando veio a lei. Quando veio a lei, o pecado ele ganhou força. Imagine que a lei ela é o estilingue do pecado e o pecado é a pedra. Então puxa-se pela lei, solta-se o pecado e ele ganha grande exponencialidade. Então essa é a função da lei. A lei é santa, o mandamento é justo e bom. Porém, a lei ela mostra os nossos pecados, associando o pecado à lei. O que é o pecado? É muito simples essa resposta.
né? No Catecismo de Westminster diz assim: o pecado é qualquer não conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dela. João, na sua epístola, ele fala assim: o pecado é a transgressão da lei. Né? Então, quando eu transgrido a lei de Deus, quando eu quebro ou desobedeço a lei de Deus, estou cometendo um pecado. Eu posso quebrar a lei de Deus de diversas formas, né? De maneira ativa, através de alguma ação, por exemplo, matando alguém, ou de maneira passiva, me omitindo. Quando a Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, ele está pecando. Então é um pecado por omissão. Então eu tenho um pecado ativo e um pecado passivo, vamos imaginar, né? Onde eu transgrido a lei de Deus por fazer alguma coisa e também transgrido a lei de Deus por não fazer alguma coisa. Né? Então o pecado, ele é a transgressão da lei. Tendo em vista que todos nós transgredimos a lei, todos nós nos tornamos pecadores. Mas talvez você diz assim: não, Piotr, eu não sou um pecador, né? Porque eu nunca adulterei. Né? Mas você tem certeza? Né? Jesus, ele falou assim: olha, se você cobiçar no seu coração uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Igualmente, se uma senhora casada cobiçar um outro senhor que não seja o seu cônjuge, também cometeu adultério com ele. Né? E João fala assim: olha, se você odiar o seu irmão, você é um homicida. Né? Então perceba que o pecado, na verdade, ele não se dá nas ações, né? Mas ele se dá no coração. Né? Tiago fala que cada um é traído pela sua própria consciência. E a consciência sendo gerada da luz do pecado. Né? Então o pecado, ele está no nosso interior, o pecado está no nosso coração. A verdade, irmãos, é que pela Escritura me é claro que todos nós somos pecadores, né? Ou no coração, ou através de ações, ou das duas maneiras. Né? Então a lei, o papel dela é esse, né? É demonstrar que o homem é pecador e levar o homem a Cristo. Então, nós estivemos por um tempo debaixo da lei, como culpados, como pecadores, né? Como pessoas que estavam amaldiçoadas por não cumprirem a lei de Deus. Mas, quando nós percebemos o nosso pecado, quando a lei de Deus mostrou para nós a nossa enfermidade, nós fomos até o remédio. E o remédio é a cruz de Cristo. É a graça de Cristo demonstrada na cruz. Cristo, ele se entregou na cruz para que o seu sangue, ele derramado ali, perdoasse-nos das nossas ofensas, perdoasse-nos dos nossos pecados, nos purificasse das nossas culpas, porque nós certamente somos culpados. A Bíblia fala assim: todos pecaram. Né? Nós certamente somos culpados e o sangue de Cristo vertido naquela cruz veio para nos perdoar dos nossos pecados. Né? A lei, ela mostra a nossa doença, né? E ela diz assim: olha, o remédio para essa doença é Cristo. Né? Então, quando nós lemos a lei de Deus, nós percebemos que nós somos grandes pecadores. Mas Deus, ele, usando a sua lei para mostrar a nossa culpa, ele também mostra o remédio, que é Cristo. Irmãos, que a gente tenha uma compreensão da lei do Senhor. É fundamental, porque assim nós teremos uma compreensão do nosso pecado e poderemos buscar o remédio, que é Cristo. Muitas pessoas que não se julgam pecadoras é porque não conhecem a lei de Deus. A falta de convencimento de pecado se dá à ausência do conhecimento da lei de Deus. Quando nós passamos a conhecer a lei do Senhor, nós despertamos para a nossa culpa e buscamos o perdão de Deus. Muitas pessoas estão enfermas e estão morrendo espiritualmente, ou se já não estão mortas, porque não conhecem ainda a sua doença. Né? Então nós, queridos, como pessoas, precisamos entender que somos culpados. E vai um recado agora aos pregadores, aos ministros do Evangelho, aos pastores cristãos. A lei de Deus, junto com o Evangelho, ela precisa estar no púlpito de vocês. Porque se chega um paciente até o médico ele não pode prescrever o remédio direto. Ele precisa primeiro denunciar a doença. Imagine que a pessoa chega na mesa do médico e ele fala assim: olha, eu vou te dar esse remédio. Mas a pessoa, ela não vai tomar o remédio, ela não vai valorizar o remédio se primeiro ela não entender a necessidade dela.
Imagina uma pessoa que ela tem um câncer, né? Só que ela não sabe que ela tem um câncer, então ela não valoriza a quimioterapia e ela nem irá na quimioterapia se ela não souber da sua enfermidade. Então, primeiro é necessário que a enfermidade seja exposta através da lei de Deus, mostrando que nós todos quebramos essa lei. E a partir daí nós entenderemos que precisamos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo será mais amada quando a lei for mais exposta, né? O sangue derramado será mais valorizado quando o pecado for exibido de maneira clara. Então é preciso que a gente entenda, queridos, isso. Essa verdade é fundamental. Não é uma verdade dispensável dos tempos de Moisés e que não tem mais nenhum valor após a morte de Cristo. Não, de modo algum. A lei ela ainda é fundamental, ela precisa ser exposta para que a gente conheça o nosso pecado e assim possamos nos arrepender. Como nós vamos nos arrepender de pecados que nós não conhecemos, né? Como nós vamos pedir perdão daquilo que nós nem sabemos que é pecado, né? Então é importante que a gente tenha essa visão, queridos, essa visão clara, teologicamente simples e aplicável aos nossos corações. A lei é santa, justa e boa, mostra o nosso pecado, nos leva a Cristo, que pode nos perdoar, nos livrar da condenação e da maldição que a lei nos impôs. Cristo arranca tudo isso, ele leva a nossa culpa, nos traz vida eterna, nos perdoa, nos traz paz e salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.